Olá a todos, boa noite. Vamos começar aqui mais uma live. Hoje nós teremos duas convidadas, não só uma, mas duas convidadas. Então assim, tá bombando, a gente bateu recorde de perguntas, né? Muita gente interessada, muita gente querendo tirar dúvidas. Então nós recebemos realmente muitas perguntas hoje. Lógico que não vai dar para responder todas, mas a gente selecionou algumas, né? Então a doutora Tatiana até já entrou. Eu espero que vocês gostem. É sempre feito com muito carinho, muita dedicação, com a intenção de ajudar as pessoas que têm, principalmente, né? Principalmente as pessoas que têm zumbido, para que elas possam realmente, assim, tirar dúvidas, né? Com isso, grandes especialistas. Aqui na minha live eu só chamo profissionais, assim, ó, high level. Bom, gente, boa noite. Deixa eu dar boa noite aqui para vocês. Boa noite, Silvana, Gorete, Juliana, a Tati já chegou. Bom, gente, a Físio Marcela, Wisner. Vamos lá, então. Deixa eu só colocar aqui, então, o título, né? Vamos colocar aqui para vocês não ficarem perdidos. Deixa eu colocar o título. Pronto, fixei. Bom, gente, então eu vou chamar aqui as minhas queridas convidadas de hoje. Gente, tá diferente aqui esse Instagram, hein? Peraí, faz tempo? Ah, não, achei. Pronto, vou chamar as duas minhas amigas. Vamos lá, então, vamos esperar a entrada delas. Espero que dê certo. Opa! Boa noite! Oiê! Ei, boa noite! Que bom, a Boa conexão noite. tá ótima! Gente, obrigada! Inicialmente, obrigada pela presença de vocês. Estou estreando uma live com duas profissionais ao mesmo tempo, né? Eu quis fazer essa inovação para ver o que ia dar aí. Vamos ver, né? Muitas perguntas, bateu recorde de perguntas, então realmente a gente vai ter muita conversa aqui nessa uma hora. Antes legal. de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem, né? Tatiana, vamos começar por você. Queria que você se apresentasse, né, para os nossos seguidores aí, para eles saberem quem é você, sua formação, onde você atende. Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Karina, mais uma vez, obrigada. Milene, quanto tempo! Pois é! É tão bom a gente reencontrar as pessoas aqui também. Sim. Bom, então, meu nome é Tatiane, né? Como a Karina já falou. Eu sou médica otorrinolaringologista. Eu sou formada pela PUC lá do Rio Grande do Sul e fui cair aqui em São Paulo, né? Aqui eu fiz o Fellow de Zumbido em 2009 lá no Hospital das Clínicas. E acabei que fui ficando por lá, dei uma saidinha, depois voltei. E acabei fazendo meu doutorado, que eu ainda estou acabando lá, sempre voltado para o zumbido. E acabei tendo uma atuação mais voltada dentro do grupo de implante coclear, onde eu tenho um ambulatório de zumbido, né, dentro desse grupo onde eu atendo os pacientes de implante. Tenho meu consultório privado, que é em São Paulo e em Alphaville, onde eu faço um atendimento de otorrinolaringologia geral, mas com foco de atuação principalmente nos sintomas otoneurológicos, zumbido, perda de audição, tontura. E aí todo mundo me pergunta assim, por que você ainda faz otorrino geral? Por que você atende criança? Porque eu acredito que o ser humano não é só uma orelha ou só um zumbido. Nele, todos os problemas estão ligados, então coisas que acontecem desde a infância, e principalmente porque eu amo o trabalho preventivo. Então, eu acho que quando a gente atua em todas as áreas, a gente pode sempre pôr uma sementinha também do cuidado, da preservação auditiva, que a gente sabe que vai influenciar muito no zumbido também. Muito bom! Que introdução fantástica! Eu adorei seu cabelo, tava aqui olhando. Ai, obrigada! Querida, agora você se apresenta, fala aí sua formação, onde você atende. Certo. Obrigada, Karina. Eu me sinto até, assim, super honrada de estar nessa live, porque eu não atendo só zumbido, na verdade, né? Eu sou formada pela USP, fiz a minha residência no HC, fui preceptora. E, na verdade, as coisas começaram assim. Eu fiz o meu doutorado em células-tronco para regeneração de audição, fiz uma pesquisa básica assim, de laboratório, enfim,
voltei pro Brasil, fiquei um tempo acompanhando o ambulatório, e aí acabou que terminei o doutorado e tô só no consultório, né? E os pacientes muitas vezes acabam me procurando pro atendimento do zumbido por conta da minha linha de pesquisa do doutorado, né? Eu acho que aí vem muito daí. Eu gosto muito de atender zumbido, mas eu não atendo só zumbido. Então, assim, o meu consultório ele é um consultório geral. Eu gosto de atender zumbido porque são pacientes muito desafiadores e eu gosto de olhar o todo, assim, como a Tati falou, né? Eu conheci a Karina quando eu era residente, em 2008. Na verdade, antes de eu entrar no estágio do zumbido, eu me lembro de uma reunião clínica que a Karina estava falando de posicionamento, de zumbido. Gente, eu achei aquilo tão maravilhoso, sabe? Falei, nossa, nunca ouvi falar nisso. E eu gosto muito de foniatria, então essa questão da neuroplasticidade. Eu entrei na faculdade querendo fazer neurologia, né? Assim, eu não fiz neurologia, mas é uma coisa que eu gosto muito de estudar isso, sabe? Assim, os mecanismos do cérebro, as percepções e tudo mais, e como isso influencia e acaba puxando para o zumbido, não tem jeito, né? Então, estou aí por conta disso, na verdade. Muito, muito, muito bom. Isso aí. Então vamos começar, porque, gente do céu, eu nunca recebi tanta pergunta ao mesmo tempo. Bom, para vocês que estão nos seguindo aqui ao vivo, quero agradecer, né, a presença de vocês. E eu vou mesclar um pouco as perguntas. Então, eu vou fazer algumas perguntas que eu já recebi anteriormente aqui, que eu abri a caixinha nos stories. E também com perguntas ao vivo. Vocês que estão aqui, vocês merecem também, né, ter uma atenção especial. Bom, vamos lá, então. A doutora Fernanda, ela perguntou assim: o zumbido pode aumentar nos períodos pré-menstruais? Pode ter origem hormonal? Quem quer responder? Vai lá, tá. Como vocês querem fazer? Pode, né? Então, assim, as alterações hormonais, tanto TPM, né, quanto na parte de menopausa, elas podem interferir no funcionamento da cóclea, né? E isso pode interferir, sim, no zumbido, de uma forma mais direta, atuando ali na cóclea. E tem uma situação também que às vezes passa meio batido, que são as alterações enxaquecosas, que também podem acontecer nesse período, né? Que também sofrem influência hormonal, e você ter uma piora do zumbido pelo link da questão toda vascular que acontece também na enxaqueca. Então, sim, às vezes a gente vê, não acontece em todas as pessoas, né? Mas a gente vê picos de piora. E aí o tratamento é voltado justamente para esse equilíbrio hormonal ou para o controle dessa enxaqueca que o zumbido vai responder junto. Uhum. Milene, algum comentário a mais? Ai, meu Deus, é difícil, né? Assim, porque eu acho que a TPM, né? Assim, se a pessoa tem muito sintoma pré-menstrual, eu penso muito na questão que faz com que ela vá perceber mais também o zumbido. Né? Eu penso muito, eu sempre olho muito na questão da percepção do zumbido daquele paciente, né? Então, assim, se ela tá num momento que ela já sabe que ela vai ficar mais estressada, a chance dela perceber mais o zumbido também é maior, né? Assim, além de tudo que a Tati falou já. E também, será que rola essa coisa também? Porque na TPM a gente acaba comendo mais chocolate doce, né? Pode ser. Pode ser um mecanismo. Eu pensei um pouco também nessa coisa metabólica, assim, de comer mais doce. Que a gente fica meio fissurado, né? Tem uma pergunta aqui do Bruno, que é o seguinte: na opinião de vocês, qual a peça-chave que falta para encontrar a bendita cura do zumbido? Porque é tão difícil achar a causa raiz. Eu achei que você ia deixar essa para o final, não para o começo. Pois é. Karina chegou chegando já, né? Chegou já. Eu entrei no Instagram e vi as perguntas que ela tinha postado e falei, gente do céu. Eu falei assim, ela vai fechar com essa para fechar com chave de ouro, né? Eu tô fazendo a tática, assim, das emissoras, né? Para manter a audiência. Então, né? A pergunta assim, para todo mundo ficar. Então tá bom, agora a gente espere até o final. No final responderemos a pergunta. A gente espera pro final. Começar você agora.
Ó, então, assim, eu sou uma pessoa muito sincera, tá? Eu sou muito sincerona. Então, o paciente chega na consulta, a primeira coisa que eu coloco é cartas na mesa, né? Assim, a remissão total do zumbido é uma realidade? Sim. É para todo mundo? Não, né? Então, a gente não vai falar em cura, de uma maneira geral, a gente não fala em cura para doença crônica, né? Então, assim, a gente não fala em cura da diabetes, a gente não fala em cura da hipertensão. Então, a gente não vai falar em cura do zumbido, né? A gente vai falar em controle. Então, a primeira coisa que eu falo para os pacientes é isso, ó, cartas na mesa. Pode ser que seu zumbido se torne totalmente imperceptível? Sim. É uma realidade para todos? Não. Qual é a expectativa que a gente pode ter para cada caso? Né, assim. E eu gosto de falar sempre, eu tenho filhos pequenos, né? Então eu falo do castelinho de Lego, né? Assim, como você tem várias peças para montar um castelo, você não vai tirar uma e o castelo vai desmoronar, né? Então, mais ou menos por aí, sabe? Assim, já logo de cara, nos primeiros 5 minutos da consulta, já começamos por aí. Nossa, gente, bateu assim totalmente com a minha opinião, porque até uns, até ano passado foi assim, esse ano que mudou um pouco a forma de eu falar, né? Eu acabava falando assim, pode ter cura. Aí depois, gente, mas o zumbido pode voltar também. Então é remissão, não é a cura, né? E daí, mas lógico que para o paciente ele deixou de perceber, ok, mas vai ter gente que vai Sim. ficar pro resto da vida sem perceber? Vai! Mas pode voltar? Pode, então é remissão, né? Eu fui parando para pensar um pouco, eu falei, cara, é isso mesmo, me bateu realmente com o que eu acho. Tati, você? Então, eu concordo totalmente com o que vocês falaram, mas eu vou dar uma resposta um pouquinho mais querendo responder o que o paciente quer ouvir. Porque, na verdade, é importante também ter esse olhar, né? Assim, a gente vislumbra alguma possibilidade, né? Eu acho que, assim, falta muito para esse dia chegar, se é que um dia ele vai chegar, né? Mas pensando até na minha experiência com o implante coclear, porque assim, lá é uma realidade completamente diferente. Só que, obviamente, é uma coisa que não tem como extrapolar para pacientes com perdas leves, com perdas moderadas. Então, assim, não é uma coisa que eu posso dizer, não, esse vai ser o caminho. Mas é muito nítida a diferença de como uma coisa específica consegue atuar dentro de um paciente que também tem todo o resto, né? Então, a gente vê bastante isso no implante. O paciente implantou a orelha esquerda e dali um tempo ele volta e fala, não, eu não tenho zumbido mais na orelha esquerda, né? E a orelha direita tem o zumbido e ele é diabético e ele é estressado e ele... Então, assim, eu acredito que talvez possa existir algum caminho que em algum momento a gente vai encontrar, que talvez para alguns casos não vai servir para todos, mas que talvez para alguns casos a gente vai dizer, não, esse aqui vai existir a terapia X que vai curar. Eu acho que a gente vai chegar lá, mas a gente está longe disso, muito Sim, longe. principalmente em E relação, eu acho que é o zumbido somatosensorial. também, Eu acho que exato, é um tipo de zumbido aí, principalmente essas neuromodulações bimodais, alguma coisa que tá num caminho assim muito bacana, mas eu concordo também, Tati, em é. relação a que não é uma coisa que vai ser rápida. E lembrando da heterogeneidade do zumbido, né? Que as pessoas falam assim, mas qual o melhor tratamento pro zumbido? Mas qual é o zumbido? Esse sintoma vem devido a quê? Uma questão muscular, metabólica, perda de audição? Então, assim, muitas vezes as pessoas perguntam isso, a questão da cura, né? Mas para qual seria o tipo de Exato. zumbido, né? Eu acho É. que é uma coisa que a gente tem que deixar bem clara sempre, né? Tem uma pergunta aqui sobre síndrome tônica do tensor do tímpano, que é bem a minha área. Ele pergunta assim, na síndrome tônica, causa um zumbido mais do tipo apito ou só do tipo clique? Né? O clique, essa coisa do clique, a gente pensa mais, às vezes, em algo um pouco mais mioclônico, né? Exato. Nem tanto só da síndrome por si, né? Exatamente. Eu, particularmente, os que eu pego no meu consultório, eu nunca vi com clique, na verdade. É sempre um apito, um chiado e com todas aquelas características típicas da síndrome tônica, né? E o clique, essa coisa rítmica, né? Eu penso mais numa coisa no movimento, mais um espasmo, uma coisa mioclônica. O que é que vocês Exato. acham? Eu concordo com você. Uhum.
E o Tá. que eu vejo, até assim, até aconteceu hoje uma paciente que eu atendi jovem, bem jovem, 12 anos, e até para a gente discutir aqui, eu vejo bastante nos casos, né, de TTTS, a parte de distorção sonora. Você vê isso, Karina? O Eu paciente já reclamar vi. de E sabe uma coisa que eu vejo distorção muito? sonora? Sensação de eco. Eco e distorção, sabe? Como se tivesse Sim. uma coisa meio robótica, uma coisa assim, né? Exatamente. E na literatura eles falam sobre essas duas questões aí, do eco, que é a sensação da pessoa ouvir a própria voz, e dessa audição distorcida, além principalmente dessa questão aí, dessa pressão no ouvido, da plenitude, que é bem típico, né? Bem forte na síndrome tônica. Tem uma pergunta aqui da Rosemary, vamos aqui pro grupo aqui do pessoal que está nos seguindo. Ela fala, quando sinto dor, qualquer tipo, aumenta o zumbido, né? Tomo dipirona, acalma e notei que quando eu tomo a dipirona o zumbido diminui bastante. Falem um pouco aí da relação do zumbido e da dor. Existe essa relação, esse link? Quando vem dor, esse zumbido pode piorar? Milene, falei um pouquinho. Tá? Eu gosto muito, como eu falei, eu gosto muito de pensar no que faz a pessoa perceber mais o zumbido, né? E aí eu penso muito, e quando você tá com dor, né? O seu cérebro tá num estado de alerta. E aí esse estado de alerta, ele vai fazer com que você perceba mais qualquer outro estímulo, né? Assim, então o alerta para o cérebro, né? Quando você aumenta os neurotransmissores excitatórios, quando você aumenta a adrenalina, você vai a mensagem que seu cérebro primitivo recebe é: estou perdido na selva e tem uma onça pintada, né? E aí, quando você está perdido na selva e tem uma onça pintada, qualquer barulho é a diferença entre você viver e morrer, eventualmente, né? Então, você vai perceber mais o zumbido, né? Isso sem contar as outras, o porquê que ela tem essa dor, que dor que é, se é uma dor muscular, se é uma dor tensional, que eventualmente também, se é uma dor por apertamento, isso vai fazer com que ela também piore do zumbido, enfim. Mas eu penso muito, eu tento levar muito para essa questão da percepção, né, como eu falei, de neuroplasticidade, vias neuronais, e eu acho que essa questão da dor, eu tento primeiro relacionar com percepção, sabe? Tati. Depois eu quero perguntar uma coisa pra Tati, do que ela falou do implante, tá? Só pra eu não esquecer. Tati, falei um pouquinho. Eu acho que primeiro ponto é isso, né? Qual é a dor? Essa dor faz parte de que síndrome, né? Então, é uma dor muscular, ela é uma dor porque ela tem uma enxaqueca, porque daí também a gente vai entender tanto a questão do zumbido diretamente ligado a essa dor, ou se é uma questão simples não, mas assim, só de percepção. Porque eu concordo totalmente com a Milene. Eu sempre falo, se a sua vida tá ótima, né? E de repente você tem um zumbido nesse momento ótimo da sua vida, a chance do seu cérebro dizer que aquilo não tem relevância é gigantesca. Agora, se você está num momento de algum problema e de repente você se dá conta que tem zumbido e dor é uma delas, né? Então você realmente linka aquilo nesse medo, nessa situação que você tem que ficar tensa. Agora, classificando aí dentro dessas síndromes, né? Tem as vias. Então, é uma via trigeminal que está muito ativada e eu faço uma analgesia dessa via e essa via ela tá chegando lá. Então, assim, só para o pessoal leigo entender, né? Existem... tudo começa com probleminhas lá na célula auditiva, na grande maioria das vezes, que vai estimular outras areazinhas do cérebro a se modificarem. E na primeira estação do cérebro que começa a ficar alterada, existe uma influência do sistema muscular, né? Então, se essas vias estão intrincadas e esta via está dolorida e ela está estimulando essa, se eu melhoro a dor aqui, eu diminuo, eu estimulo aqui. Então, tem a questão da atenção, mas tem uma questão direta também de analgesia. Eu tenho alguns pacientes que têm enxaqueca que a aura é o zumbido. E aí eles tomam analgésico quando o zumbido sobe e melhoram. Porque já dá bloqueada na via, né? Exatamente. E existe aí, né, como a Tatiane falou mesmo, que é esse bombardeio, né? Eu costumo falar dessa relação, parece duas linhas de metrô, né? Então, a linha azul de trem, uma linha vermelha de trem, tem aquela parte onde tem a baldeação, onde os trens se encontram e a pessoa desce de um trem e passa para o outro. Então, exato. É a mesma coisa. Então, tem essa via aqui muscular de tensão, de contratura,
E aí eles bombardeiam toda essa via aqui do músculo, bombardeia a via auditiva, que é o que a gente chama de núcleo coclear dorsal. E ali começa a gerar um estímulo enorme e muitas vezes acaba percebendo aí como um zumbido. Tem uma pergunta aqui bem interessante do Jason, que é interessante porque é relativamente comum, mas a ciência muitas vezes mostra outra coisa, que é: qual a importância do ginkgo biloba no tratamento do zumbido? E se tem alguma importância, quais casos vocês geralmente recomendam o uso, né? Pode falar, Milene. Vai, começa comigo de novo? Tá. Eu, em particular, eu acabo deixando. Eu sou uma pessoa que eu entro com medicamento em casos muito específicos, tá? Assim, é muito difícil o paciente sair com uma prescrição de medicamento numa primeira consulta, por exemplo, tá? Assim, só casos muito pontuais. Mas o ginkgo biloba, em particular, eu entro para os casos que eu imagino que tenham um componente vascular no zumbido, tá? Sei lá, se de repente tem uma alça vascular depois que você faz uma ressonância, ou se por conta das comorbidades a hipótese de um zumbido vascular ela é mais evidente, ou pelo menos que isso tenha um componente maior, tá? Assim, isso é o que eu acabo fazendo como regra. Eu não gosto de aquela prescrição assim padrão, sabe? Ai, tenta isso, aí depois tenta aquilo. Eu tento muito menos medicamento, né? Pensando até por ser uma doença crônica, eu tento ver outras terapias em vez de entrar com medicamento direto, né? Uhum. Tati, pode falar. Eu aproveito, exatamente, é isso, né? O ginkgo biloba, ele surgiu como a cura do zumbido, né? E depois se viu que nada disso, mas ele tem um grupinho em particular de pacientes que podem se beneficiar, que são esses pacientes que têm uma doença vascular, né? Ou que estão mais propensos a ter uma doença vascular, então idosos, pacientes com dislipidemia. E aí eu peço encarecidamente para os colegas generalistas, não prescrevam ginkgo biloba para todo mundo, porque aí aquele paciente que vai precisar do ginkgo biloba na hora exata, depois de ter toda a orientação, depois de entender o que é o zumbido dele, que daí também vai ajudar o ginkgo biloba a agir, ele já gastou o ginkgo biloba lá atrás, numa subdose, num tempo inadequado, e daí já não cabe mais nem para aquele grupo, né? Então, assim, eu acho que é muito... Não estou falando isso porque a gente é especialista na área, porque eu sou assim para outras áreas, né? Eu acho que se a gente não sabe, tudo bem a gente não saber determinadas coisas, né? E talvez a gente faça mais bem para o paciente dizendo, olha, eu vou te indicar para um profissional que é mais especializado, do que eventualmente tentar só por tentar, né? Sim. Tem até um estudo na Cochrane que foi publicado que eles falam que às vezes pode ter, de repente, uma relação de melhora com pacientes que têm zumbido e demência, né? Que seriam mais por essa questão microvascular, né? Exatamente. E a Aureli pergunta assim, tem relação do zumbido piorar quando a gente tem uma noite de sono ruim? O que isso acontece? O que pode piorar? Vai, Tati, fala primeiro aí. Gente, sono é vida. Eu só tenho isso para dizer, né? Sono é vida. Quando a gente não dorme bem, a gente ativa 1 milhão eu falo que a gente tem os neurotransmissores do bem e os neurotransmissores do mal, né? Então, assim, a falta do sono, o não conseguir fazer os ciclos do sono de forma adequada, não ter sono profundo, a gente fica num estado de hipervigio, alerta, com aumento de neurotransmissores excitatórios, aumento de cortisol, aumento de um monte de coisa que atua na via auditiva de forma excitatória, fazendo com que haja mais estímulo para o zumbido. Fora a dor, que também aumenta, fora a contratura muscular que pode acontecer. E se né? vier junto com o bruxismo, por muitas vias, a gente pode ter a influência sobre o zumbido. Então, assim, dormir, eu falo que, assim, a base do meu tratamento para os meus pacientes, né, é prazer e sono. Prazer no quê? No trabalho, na vida social, fazer coisas que você goste, né? Dormir bem. A partir daí, a gente vai para cada caso fazer uma coisa. Mas isso é receita para todo mundo. Né? Ser feliz e dormir bem. Milene, algum comentário a mais?
Não, acho que foi perfeita, Tati, né? Assim, eu acho que a questão do sono, ela vai permear, assim, diversos sintomas, né? De uma maneira geral, tá? E vai... As pessoas muitas vezes perguntam, né? Eu acho que tem um pouco a ver, assim, a questão do sono, mesmo a questão do estresse, né? Ai, quando eu tô estressado, vai piorar? O estresse causa zumbido. E, assim, por mais que você não vai falar assim, ai, não, foi uma noite mal dormida que causou o seu zumbido, né? Que fez o seu zumbido, assim, ele apareceu por conta disso e tal. O impacto é muito grande, né? Dormir é tão importante que o nosso organismo tá programado para dormir 8 horas por noite, quando a gente não morava em apartamentos ou em casas com conforto, né? Assim, quando a gente vivia na selva lá da onça pintada, a gente dormia 8 horas por noite. Então, assim, é muito importante dormir bem, né? É muito importante. E uma coisa interessante também, né? Se a gente pergunta assim pra pessoa, você dorme bem? Aí muitos falam, ah, eu durmo. Aí se você pergunta assim, você acorda cansado ou descansado? Ah, eu acordo meio cansado, abrindo a boca, com muita preguiça. Então, aí é o pulo do gato, né? Eu falo, então quer dizer que você acorda cansado, né? Então, assim, tem que ver a questão também desse sono. A pessoa acorda várias vezes durante a noite, ela demora para pegar no sono, né? Tem toda aí uma higiene do sono que é fundamental, que é padrão ouro do tratamento da insônia, né? Ou de pessoas que dormem mal. Como, por exemplo, a questão das luzes, né? Do celular, da tela, do computador, de televisão dentro do quarto, né? Sabendo que na cama é um local realmente para a gente não utilizar esse tipo de estímulo, o que a gente come, né? Não comer comidas tão pesadas, não beber tanto líquido. E se lembrem disso, né? Muitas pessoas acabam indo para o banheiro mais de uma vez à noite, justamente porque acaba tomando líquido demais, exagerado aí à noite. Então tem várias dicas, né? Como banho morno, muitas vezes tem dicas de usar lavanda, cheiro de lavanda no quarto, isso acaba ajudando também no relaxamento, tá? Fazer um ritual, né? Eles falam muito do ritual do sono, uma coisa repetitiva. O cérebro ele gosta do repetitivo para avisar que você está indo dormir. Então, essa coisa assim, eu vou tomar um banho morno, eu vou tomar um chá relaxante, tipo camomila, erva doce, erva cidreira, e depois eu vou ler um livro calmo, tranquilo, que não estimule muito as minhas ideias, tá? Então, gente, algumas diquinhas aí para quem tem essas dificuldades. Tem E uma pergunta. Karina, só para fechar essa questão do sono, lembrar que dormir mal não é só ficar acordando, né? Ou ter uma insônia inicial ou terminal, mas às vezes a qualidade desse sono, porque é justamente isso quando você fala que você pergunta, você dorme bem, porque a pessoa deita, adormece, mas aí depois ela te conta que ela tem pesadelo o tempo todo, é um paciente apneico, nem sempre isso tem um despertar consciente, né? Então só lembrando que não é porque ficou, entre aspas, com os olhos fechados, dormindo inconsciente por 8 ou 9 horas, que aquele sono foi um sono reparador. Exatamente, exatamente. Que E aí a até as pessoa, às vezes, muitas hipersonias, vezes. né? Até as Sim, hipersonias, às vezes, são diagnósticos de quadros depressivos, por exemplo. Então, isso também não uhum, quer dizer que você está dormindo bem. exatamente. E também perceber nessa coisa se a pessoa se sente um pouco mais cansada durante o dia, se ela abre muito a boca. Ah, eu dormi a noite toda, mas fica abrindo a boca o tempo inteiro, assim. Então tem que ficar prestando atenção nisso. Tem uma pergunta da, acho que é Tainá. Paciente com zumbido intermitente é um bom prognóstico? Então, assim, para quem não sabe, tem um zumbido constante, 24 horas. O intermitente, a pessoa percebe muitas vezes que o zumbido não tá lá, ele para e daqui a 3, 4 horas ele reaparece. E daí ela pergunta assim, caso seja um bom prognóstico, aí ela pergunta assim, deve-se intensificar o tratamento ou dar alta? Eu acho que ela quer saber, às vezes, em relação à fisioterapia, né? Milene, conte aí um pouquinho. O que é que você acha? É um bom prognóstico? Ó, eu acho que sempre que é intermitente, o prognóstico é bom, porque aquele cérebro, em alguns momentos, não percebe o zumbido, né? Exatamente. Então, eu acho que o prognóstico é bom, mas aí precisa ver a causa do zumbido, enfim, não sei, eu não conheço a paciente para saber, né, assim, exatamente o Uhum. que ela tá perguntando em detalhes, mas, de uma maneira geral, se o cérebro consegue não perceber em alguns momentos, eu acho ótimo. Sim. E em relação a essa coisa de intensificar, por exemplo, se for uma fisioterapia, eu não vejo por que intensificar, né, esse tratamento. E ela pergunta se, ou dar alta, né? Alguns pacientes meus, por exemplo, eles falam, mas
quem dá arauta, né? Você que vai dar arauta e falou, olha, eu sinceramente eu deixo muito pro paciente. Então eu falo, lógico que quando ele tá assim, um zumbido bem mais tranquilo, né? Quando ele tá com um zumbido bem controladinho, zumbido nota 1, nota 2, eu falo, o que que você acha? Você quer mais sessões ou você acha que assim, você está satisfeito, você está tendo uma vida com qualidade, você não está sendo mais incomodado no dia a dia, né? Em relação ao sono, em relação à sua concentração. Então eu quero ouvir muito o paciente nesse momento. Tati, fale aí sua opinião. Bom, depende do que é esse zumbido intermitente, né? Eu entendo o zumbido intermitente de três tipos, assim. Quando alguém me fala, tem o zumbido intermitente. Tem aquele pi que acabou, que vem de vez em quando, né? Eu penso em mioclonia, pode ser, para, dali um tempo, e tem aqueles que realmente, como a Milena falou, um tempo fica percebendo e um tempo não fica percebendo, que daí é realmente percepção, né? Então, para cada uma dessas situações, eu acho que é totalmente diferente. Então, esse primeiro que some, veio de vez em quando, né? Eu faço uma avaliação geral. Se tá tudo bem e a pessoa não tá incomodada, ela foi para investigar. Eu deixo as portas sempre abertas, mas eu acho que é importante também a gente não colocar um peso maior do que precisa, né? Talvez eu entenda essa questão do dar alta nesse sentido, né? Porque de repente a gente fala assim, não, faz assim, mês que vem você volta, vamos ver. Aí nesse vamos ver, ela fica prestando atenção, né? Verdade. Mioclonia, então mesmo sendo intermitente, não, vamos entender o que está fazendo, o que está causando, se é uma questão só muscular, se tem uma questão neurológica associada, que mioclonia de que músculo é esse, né? Aí é uma situação que você tem que abordar bem melhor até entender todo, né? E esse outro também. Então, o que eu acho que sempre tem que fazer? Uma investigação, porque você não pode não entender o que está acontecendo. Mas, por exemplo, o paciente ouve de vez em quando o zumbido dele, fez uma investigação, ele não tem nenhuma patologia que precise, né, ser abordada porque vai evoluir alguma coisa. E a partir daí é o grau de incômodo dele que vai me fazer dizer, querido, beleza, tá tudo bem, você tá, né, de alta, se precisar você volta, ou vão investir. Então, se ele fala, doutora, tô tranquilo, meu zumbido tá aqui de vez em quando eu ouço, e quando eu ouço ele é nota 1, não atrapalha a minha vida, tá tudo bem. E eu sei que não há uma patologia que precise ser tratada alta, né? Porque, de novo, a chance daí desse período que ele ouve ficar cada vez menos frequente e ele deixar para lá é maior, né? Então, tudo depende de a gente ter uma abordagem diagnóstica, saber se está frente a alguma patologia que precise de um tratamento, porque vai evoluir por alguma coisa, e do grau de incômodo do paciente. É isso que vai Sim. me guiar. Tem uma pergunta que acho que umas 3 pessoas perguntaram. Por que tem pessoas que percebem na cabeça e tem pessoas que percebem o zumbido aqui, na orelha? O que seria cada uma? Milene, você tem alguma dica aí, alguma Isso coisa que a para gente falar? imagina, que eu parece acho que é. Oi? Acho que cortou aqui, Travou eu comecei a aqui. falar e cortou. Pode falar, Tati, pode Vocês estão falar. me ouvindo? Agora Sim. tô. Então, assim, o que a gente entende é que provavelmente o zumbido que a gente ouve na cabeça, ele seja um zumbido que está iniciando pelas duas vias auditivas de uma forma tão igualzinha que a gente acaba percebendo como um todo, né? E quando ele é só de um lado ou maior de um lado, tem algum estímulo que é maior daquele lado em relação ao outro, né? Que é justamente as coisas que fazem a gente pensar também nos somatosensoriais, né? Ou se tem só uma perda de um lado, né? Sim. E daí tem uma pessoa que perguntou aqui, né? E no caso, existiria alguma diferença, né? No zumbido na cabeça, a atuação é de um jeito, na orelha de outro? Assim, de novo vai basear na causa, né? Por exemplo, se o zumbido é na cabeça e eu tô entendendo que é simétrico, bem igualzinho, né?
eu vou tratar zumbido de qualquer jeito. Sim. Mas é menos provável que tenha uma influência somatosensorial. Se eu tenho uma simetria, de repente isso vai me dar mais uma pista de que a fisioterapia seja um bom tratamento para aquele paciente, né? Mas não é tanto por ser na cabeça ou na orelha, não é essa a diferença, é por ser mais simétrico, assimétrico, de onde vem o estímulo, né? Agora, claro, zumbidos de um lado só, ou de um lado ser maior que o outro, além do somatosensorial, a gente sempre tem que olhar para o nervo auditivo e para as estruturas internas da orelha, sempre. Tá. Tem a pergunta aqui do Jason. Ao forçar ou fazer algum tipo de pressão na cabeça, o zumbido aumenta. Neste caso, qual seria um possível diagnóstico? Jason, um dos possíveis, né, que é da minha área, é o zumbido somatosensorial, que ele tem essa característica de modular. O que é modular? É aumentar ou diminuir o som, o volume, ou alterar o tipo de som que ele emite. Por exemplo, a pessoa tem um apito e esse zumbido pode ficar grave quando você faz algum tipo de movimento, tá? Então, por causa dessa influência que a gente chama de somática ou somatosensorial, ele gera um estímulo na via auditiva, e daí um dos caminhos seria o tratamento com a fisioterapia, além do otorrinolaringologista sempre, né, no início. Alguma coisa que vocês queiram comentar além disso? Vou fazer um parênteses, estou vendo aqui que a Carla, minha amiga que está aqui do EVA, Oficial EVA, um espaço maravilhoso para as mulheres, que é aquela paciente do zumbido pulsátil, que você vai ter que fazer uma live com ela, que curou. Ah! Parênteses. Eu quero! Ei, eu quero você! Rápido! Que legal! Muito bom! Isso aí, gente. Então, ó, tudo que é relacionado a isso. Perguntinhas rápidas aqui. O Paulinho Alves, roer unha causa bruxismo? Não! Roer unha é um hábito parafuncional que a gente chama, né? Morder lábio, morder bochecha, tensionar a língua no céu da boca, mascar chiclete. É só um hábito parafuncional que pode gerar uma tensão nessa região. Ele pode contribuir, mas não vai causar o zumbido. Desculpa, o bruxismo. O bruxismo, a gente pensa em abuso de cafeína, abuso de fumo, né? Pessoas que estão muito ansiosas, estressadas, muitas vezes refluxo noturno também pode gerar. Genética, né? Pessoas na família que já tem bruxismo. Então, isso sim pode levar a pessoa a ter um zumbido, né? Uma dica aqui, acho que porque percebemos, deixa eu só ver aqui, como encontrar otoneurologistas em algumas áreas do Brasil. Isso dificulta muito o tratamento adequado para os pacientes. André, hoje em dia a gente tem teleconsulta, né, meninas? Fale aí um pouco da telemedicina. Milene, fale um pouquinho. Eu acho demais telemedicina, né? É lógico que eu gosto muito de examinar o paciente, né? Tem algumas coisas que você não tem como fazer por teleconsulta, mas boa parte do tratamento do zumbido é aconselhamento, né? Então, assim, se você for até abrir o guideline da Academia Americana de Otorrino, primeira linha de tratamento é aconselhamento. E aconselhamento a gente consegue fazer, né? Assim, então... eu atendi bastante gente de fora do estado, de São Paulo, imagino que a Tati também, né? Teve bastante procura, né? Eu brinco que na pandemia do Covid a gente teve uma epidemia de zumbido. Sim, exato. Então... E outra coisa, né? Muitas vezes essa pessoa já foi em algum otorrino da cidade. Então, já foi examinada, já tem uma Já audiometria. fez o exame, tá tudo bem com o seu ouvido, tá tudo bem. Né? Acho então, isso assim, bem importante. Sim. Exatamente, acho isso bem importante. E eu tenho alguns colegas que o próprio colega já indica para teleconsulta. Então, assim, o colega faz a primeira avaliação, faz o exame físico, e isso é bem legal, porque aí tem um link com uma pessoa que você pode falar assim, olha, vai lá e revisa o pescoço desse paciente, né? Isso. Vai lá e apalpa para mim. Então, quando a gente tem esse link com o profissional na região, aí fecha tudo, porque Exatamente. Você não vai falhar pela falta do exame físico, tem uma pessoa para você. Se você quer revisar alguma coisa, você também consegue, né? Sim. Então, eu acho que isso é bem importante mesmo. E no meu caso, né, geralmente eu consigo avaliar esse paciente, consigo orientar, aconselhar, passar exercícios na própria teleconsulta, né? A única coisa que o fisioterapeuta realmente
precisa manipular a musculatura. O que é que eu faço? Eu tento conseguir falar com o fisioterapeuta da cidade, entro em contato, converso e falo toda a minha avaliação e muitas vezes, se não tem experiência, eu oriento o colega, né, dentro do possível, para poder ajudar a pessoa. Então, assim, gente, é muito gratificante ver como as pessoas estão se beneficiando com a teleconsulta. Tem uma pergunta aqui interessante, que é: a ressonância magnética com contraste do conduto auditivo permite tirar quais conclusões? Por que vocês pedem a ressonância? Tati? Então, ressonância não precisa ser feita para todos os pacientes, mas tem um paciente que precisa de ressonância, é o paciente que tem queixa de um lado só, ou tem uma audiometria pior de um lado, né? Eu sempre falo assim, as coisas, em gerais, metabólicas, enfim, elas acontecem meio que parecido. O envelhecimento acontece meio que parecido. Então, nesses casos, a gente precisa ter certeza que não tem lesões dentro da cóclea ou principalmente no nervo auditivo, né? Então, principalmente com o contraste, o que a gente quer ver é se existe alguma lesão. Essas lesões não precisam ser câncer, não precisam ser lesões malignas, até lesões benignas, mas crescendo em cima do nervo auditivo, vão causar perda de audição e, como consequência, podem trazer zumbido, né? Então, em relação ao contraste, principalmente pensando nisso. E a ressonância também ajuda para a gente ver, por exemplo, as alças vasculares, né? A Milena até falou, que são vasos sanguíneos normais do nosso corpo, eles não são aneurismas, não são vasos doentes, mas que ao invés de passar paralelo ao nervo próximo deles, fazem um loopingzinho sobre o nervo auditivo, né? E essa compressão que acontece aqui, imagine que o nervo auditivo é um fiozinho elétrico encapado, né? Então, o fato da artéria pulsar sobre esse nervo por tanto tempo poderia gerar um escape da passagem elétrica, digamos assim, uma disfunção desse nervo que poderia gerar zumbido, pode gerar alguns tipos de tontura, inclusive, também. Então, esses são os principais fatores que a gente quer ver. E, às vezes, precisa ver cérebro, ver outras coisas, mas principalmente são esses casos quando a gente pede. Milene, mais alguma coisa? Só para complementar, na verdade, a Tati explicou perfeitamente. A maioria dos pacientes, mesmo os que a gente pede ressonância dentro do critério, a ressonância vem normal, né? Normal. Assim, a maioria absoluta dos pacientes, a gente não vai encontrar nada anatômico, né? E eu brinco que os pacientes todos querem fazer uma ressonância, mas será que não precisa e tal, né? Tem toda essa questão. E eu brinco que, assim, para muitos pacientes, a ressonância ela vai só deixar a pessoa com o zumbido temporariamente pior, né? Porque o zumbido é tão barulhento, né? A ressonância, a pessoa fica lá parada, dura na maca e sai ali com aquele zumbido, às vezes muito pior do que entrou, né? Sem nenhuma necessidade, né? Inclusive, paciente com hipersensibilidade auditiva, né? A gente tem que ter muita parcimônia se precisa mesmo de essa ressonância, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui, eu tô impressionada com o nível das perguntas porque são público leigos, né? Tem uma pergunta aqui: o bulbo jugular alto, ele pode ser causa de perda auditiva? Tenho perda leve do lado esquerdo. Milene, fala aí um pouquinho. De perda auditiva, a princípio, não, né? Assim, de perda auditiva, a princípio, não. A gente vai pensar em outras causas de perda. Mas o pessoal estudou, né? Assim, eu gosto de paciente que estuda, né? Eu gosto de paciente que chega com dúvida, mas o pessoal aqui caprichou no estudo antes da live. Achei demais. Bulbo jugular alto poderia, e não necessariamente vai ter, zumbido pulsátil, né? Pela proximidade dessa veia, que está mais perto da cóclea do que em geral ela estaria, e eventualmente você poderia perceber a pulsação normal do seu coração, mas ela não vai gerar uma perda de audição. Certo, deixa eu dar uma atenção aqui, gente, eu tô amando os corações. O nível de afetividade aí hoje tá ótimo, obrigada aí pelos corações. A Marina pergunta se as alças com sobreposição têm tratamento, a alça vascular, né? É tratável? Eu vou só me posicionar aqui que eu preciso do meu carregador. Tá. Milena, quer ir falando aí? Beleza. Então, assim, a alça vascular em si, ela não precisa de um tratamento, tá? Você geralmente vai tentar alguma medicação para tentar diminuir, assim, o impacto disso, né? Aí que entra o ginkgo biloba, de repente, alguma coisa nesse sentido. Anticonvulsivante, né?
Isso, mas a alça em si você não vai tratar, né? Eu me lembro, eu não segui essa linha, assim, tá? Não, faz tempo que eu não procuro especificamente, mas eu me lembro de ter visto um trabalho no congresso de uma pessoa que fazia uma ligadura da alça vascular. Eu não sei se isso foi pra frente, se não foi, mas Tati, me diga aí. Assim, nunca precisei indicar, né? Então, assim, a ligadura da alça, casos dramáticos que, graças a Deus, a gente não vê no dia a dia, né? O paciente extremamente incomodado, geralmente de um zumbido pulsátil até, que às vezes é mais incômodo, e depois de tentado todas as opções, né? Uma coisa que a gente costuma usar também são drogas anticonvulsivantes. Porque, na verdade, é como se desse um disparo errado mesmo ali do nervo, né? Então, às vezes, com a medicação anticonvulsivante, você consegue ter um controle do sintoma da alça, né? Você não precisa necessariamente tirar ela de cima do nervo. Você pode tentar só melhorar aquele disparozinho elétrico dali. Tem uma pergunta aqui muito bacana do Paulinho, o Paulinho fez várias perguntas muito boas, assim. Ele pergunta se a terapia de som, vamos pensar se uma TRT, a terapia sonora, no aparelho auditivo, é isso mesmo, que é a TRT. Cura zumbido? É possível um zumbido entrar em remissão com a TRT, que é essa terapia sonora, ou só ameniza? Milene. É possível, assim, né? Assim, acho que essa questão da neuroplasticidade, de você deixar de perceber, dessa questão de ser um estímulo constante, que seu cérebro não vai interpretar como um estímulo de perigo, né? Que o cérebro, ele vai... Geralmente a gente percebe o zumbido porque interpreta como um perigo de alguma forma, né? Interpreta como a onça pintada lá. Quando você coloca um som para tratar esse zumbido, a ideia é justamente que seu cérebro deixe de perceber, né? Eu sempre dou o exemplo de que a gente coloca a roupa de manhã, é o estímulo tátil, a gente sente a roupa de manhã e a gente só vai lembrar da roupa, ou agora que eu falei, né? Ou na hora que a gente vai tirar, assim. A gente não fica sentindo a roupa o dia inteiro, né? Então, assim, a ideia da terapia sonora é justamente essa. Então, o objetivo é que a percepção do zumbido diminua muito. Uhum. Tati. Pode, né? Então, respondendo isso, pode. A terapia, lembrar que a terapia sonora não pode ser jogada para o paciente, né? Vá numa loja, põe um aparelho com gerador de som, ela não vai funcionar. Se for dessa forma, é possível que o paciente, inclusive, não queira usar, porque ele vai ter que lidar com 2 barulhos, né? Então, quem está indicando tem que entender de terapia sonora, o profissional que vai adaptar o aparelho tem que entender de terapia sonora. E tem muito de aconselhamento, né? Existem estratégias diferentes, se você vai usar um som no mesmo volume do zumbido, acima do zumbido, abaixo do zumbido, se vai ser um som neutro, se vai ser uma música, são técnicas diferentes da terapia, mas de forma geral a terapia ela visa 2 momentos, né? São momentos de habituação. O primeiro momento a gente chama de habituação da reação, que é mais rápido de conseguir, a maioria dos pacientes consegue atingir, que é aquele momento que diz assim, ó, meu zumbido tá aqui, ele tá igual, mas ele já não me incomoda tanto, né? Eu já consigo conviver com ele numa boa, tem momentos que fica mais chato, mas eu já saí daquele momento de incômodo, né? Pra gente profissional, a gente já solta fogos nesse momento. A gente sabe que o paciente ele quer chegar lá na habituação da percepção. Mas isso já é ótimo. Você ter qualidade de vida com o seu zumbido, né, já é fantástico. E o segundo passo, que daí não é realmente a maioria que atinge, que é a habituação da percepção. Quer dizer, você não percebe mais o zumbido. E aí entra a discussão, curou ou não curou, né? Porque provavelmente o mecanismo gerador, ele existe, mas ele passou para uma área do seu cérebro que é inconsciente, né? Exatamente. Mas você não sei, por isso que é aquela discussão, mas ele pode eventualmente vir para a consciência de novo? Sim. Pode. Mas eu sempre falo para o paciente assim, tudo bem, mas se ele pôde voltar para a inconsciência, ele vai poder voltar de novo para a inconsciência. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Se você já melhorou um dia, você sabe que você pode melhorar sempre. Exato. Sim. Faltam 10 minutinhos, já estamos chegando ao final. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, porque muitas pessoas acabam procurando esse tipo de tratamento, né?
que é o tal do cone chinês ou cone hindu, que é o cone terapia. Não sei se vocês conhecem. Alguém aqui já fez o cone? Que é aquele como se fosse uma vela. Acende né, uma vela aqui no ouvido e fica lá quietinho e depois a pessoa tira. Então, assim, gente, perguntaram se isso funciona, se é para ser utilizado. Não. Os estudos falam que não é para ser utilizado. Não trata zumbido, não dá efeito no zumbido. E mais ainda, tem várias associações relacionadas à Associação Americana de Otorrinolaringologia, por exemplo. Eu já vi textos dele pedindo não utilizem, porque pode causar lesão no tímpano, perfuração, queimadura. Conta aí um pouquinho das experiências de vocês aí, ô Tati. Vou contar um caso, então, tá? Um paciente jovem que foi fazer, né? A irmã foi aplicar nele, a irmã fisioterapeuta, na verdade, assim, fisioterapeuta, mas não atuava mais na área, e foi aplicar. E nisso queimou, realmente caiu a cera para dentro do ouvido, queimou. Na hora que queimou, ele teve uma imensa dor, né? E fez uma contratura muscular absurda e um mecanismo de raiva enorme, né? Porque na hora ele ficou assim, extremamente chateado com a irmã, que coitada. Não fez com intenção ruim nenhuma. Ele teve uma queimadura de canal auditivo externo, não lesionou o tímpano, não teve perda auditiva, não teve nenhum trauma interno da orelha, mas fez um zumbidaço. Nossa, tá brincando. Posso imaginar. Fez um zumbidaço. Com membrana timpânica normal, com célula auditiva normal. Por isso que eu, Tatiane, acho que os zumbidos podem acontecer só por outras vias, né? Que não sempre com lesão auditiva. E ele tem um zumbido muito grande. E ele melhorou do zumbido em 2 momentos. Primeiro, depois que ele, obviamente, tratou a parte muscular, mas depois que ele entendeu que a raiva estava no meio. Olha! E quando ele conseguiu, né, se acertar com isso, perdoar a irmã, enfim, ele teve uma melhora maior do zumbido. Mas não chegou a assumir, teve uma melhora grande. Na verdade, Karina, esse é um paciente que quando passou comigo a última vez, estava muito bem com o zumbido baixinho que ele estava, e ele não voltou mais. Então, assim, não sei se sumiu por completo. Acredito até que sim, né? Sim. Porque ele não teve lesão auditiva nenhuma ali, então ele deve ter melhorado do músculo, melhorou dessa questão, e pode ter melhorado completamente. Eu não sei se zerou, mas ele já voltou com o zumbido muito baixo nesse momento. Perfeito. Gente, então, ó, não utilizem cone chinês, cone hindu. Por favor, façam isso por vocês, tá bom? E engatando aqui a pergunta da GH Renata, ela perguntando de ozônio. Já procurei muito sobre ozônio e zumbido, não tem ainda conclusões. O que tem de estudos não mostra que a ozonioterapia ajuda no zumbido, pelo menos em matéria de artigos científicos. Vocês têm experiência? Milene, você tem experiência com ozônio, alguma coisa assim? Não tenho experiência, Karina. Eu sou uma pessoa que eu vou muito baseado em guideline, em estudo publicado, né? Então, e principalmente essas coisas que tem um apelo muito milagroso, que vai melhorar muito rápido, que é a solução, eu já começo desconfiando, sabe? Assim, porque é uma coisa tão complexa, né? Que quem estuda tem dificuldade de entender muitas vezes. Então, assim, uma solução milagrosa não teria tanta gente sofrendo com isso, né? Gente desesperada ao ponto de colocar um negócio, né, queimando na orelha. Então, assim, é uma situação que é muito desesperadora para o paciente. A gente, como profissional de saúde, tem que ser muito respeitoso com isso, né? Porque é um sofrimento enorme para a pessoa, tá? E do mesmo jeito que a gente não pode tirar a esperança do paciente e oferecer todas as alternativas que o paciente tem, a gente também não pode dar uma falsa esperança, né? Então, eu tenho muita preocupação nesse sentido. Tá. Algum comentário, Tati, sobre ozonioterapia? Eu tô tentando pra mim, a ozonioterapia é ótimo para limpar a piscina, para purificar a piscina, é muito bom. Eu também não tenho experiência nenhuma. Eu também costumo indicar quando já há uma segurança, né?
eu sou a pessoa que, assim, eu tenho a mente aberta. Então, assim, se tá acontecendo, estão estudando, vamos lá, vamos ver. Eu não vou dizer que também não sirva até que tenha prova que não Sim, sirva, né? Sim. sim. Mas indicar, eu vou indicar quando já tem uma comprovação, quando se sabe o que está Uhum. acontecendo, porque em teoria, né, a ozonioterapia, ela é interessante. Mas daí aquilo realmente conseguir chegar no ponto que você quer, porque vai chegar no ponto que está inflamado, que está alterado, eu acho que é um mecanismo muito bonito, mas que ainda não tem uma comprovação clara de efetividade, né? Tá. Quero só mandar um beijo pra Carla aqui, querida. Carla Fono, querida, sempre querida ela. Um beijão, Carla. Ó, estamos chegando nos últimos minutos. Tem só uma duvidazinha aqui. O que que seria remissão? Remissão, você não percebe o zumbido. Você para de sentir o zumbido. Você não percebe, você para de sentir, de perceber ele, entendeu? Isso é remissão. Você tem um zumbido, se ele entra em remissão, você não percebe o zumbido mesmo. Ele para de perceber, você para de perceber ele. Como aconteceu comigo, eu tô há 2 anos mais ou menos em remissão, tá? Agora, nos últimos minutos, alguma mensagem que vocês poderiam deixar para as pessoas que têm zumbido principalmente, né? Milene, fale aí, o que que você poderia falar para essas pessoas? Ai, eu queria dizer que o sofrimento pode ser muito grande, mas a gente tem sempre alguma coisa para melhorar o zumbido, né? Então, assim, pode ser que o seu caso seja um caso de remissão, pode ser que não, mas melhorar a gente sempre consegue. Sempre a gente consegue melhorar e aliviar o sofrimento. Então, eu acho que essa é a mensagem principal, né? Uhum. Tati. Eu acho que assim também, né? Uma coisa que é muito importante. Às vezes a gente busca tanto a cura, 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 seja para o zumbido, seja para o que for na nossa vida, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que botar metas mais curtas, metas mais palpáveis e saborear esses pequenos ganhos, né? Sim. Então, tudo bem a gente querer curar o zumbido, acho isso louvável e eu me envolvo com os pacientes com isso. Mas vamos colocar que a gente vai melhorar 10%, 20%, 30%? Vamos colocar que a nossa meta é, de repente, fazer uma coisa que a gente não estava conseguindo fazer num primeiro momento? Ler um livro, sair para um jantar que tô tão chateada que eu não quero ir no restaurante porque tem barulho. Vamos colocar com metas mais palpáveis e vamos valorizar isso. E uma outra coisa que eu gosto de usar para minha vida sempre, quando eu tenho um problema, nossa, me fugiu o nome dela, aquela geriatra que trabalha com cuidados paliativos e dá umas Ana palestras, Cláudia Quintana. essa mesmo, né? Às vezes ela fala Adoro, assim, adoro, né? e se você fosse morrer semana que vem, né? Que importância isso tem? Será que não tem coisas mais importantes para você viver nesse momento do que o seu zumbido, ou de que uma tristeza, ou uma dor, ou uma frustração do trabalho, ou um namorado que foi embora, ou sei lá o quê? Quando a gente pensa nessa Sim. perspectiva, às vezes a gente se dá conta que pode estar deixando de viver feliz, de viver bem, dando valor para uma coisa que tem valor óbvio, a gente entende que incomoda. Quando a gente fala isso, não é desmerecendo a dor de ninguém. Se a gente não acreditasse que zumbido incomoda, a gente não estudaria, a gente não trabalharia com Uhum. isso. Então, de forma alguma, esse dizer que é desmerecer o sentimento de alguém. Mas realmente, às vezes, vale a pena a gente ter esse olhar, assim, um pouco além, né, do Muito zumbido. bom. E puxando o gancho aí da Tati, né? Eu vendo as perguntas hoje, né? E várias outras perguntas nesses anos que eu tô aqui no Instagram. A pessoa fala, eu já fiz isso, eu já tomei aquilo, eu fiz acupuntura, eu já fiz fisioterapia. E nada resolveu. Então, assim, o que que é o resolveu? Né? Seria o quê? Vocês querem dizer assim, a cura é a remissão total? Isto é deixar de perceber? E aí entra o que a Tatiane falou, né? Então, assim, não resolveu ou não chegou nessa remissão que você quer, mas não melhorou nada? Você não passou a dormir melhor? Você não passou a ler um livro com tranquilidade? Muitas pessoas, por exemplo, passam a não perceber de dia, falam, olha, só estou percebendo à noite antes de dormir. Então, isso não é resolver, isso é resolver vários pontos, né, que são importantes. A outra questão é, não dê bom dia para zumbido. O que que é isso?
Muitos pacientes acordam e a primeira coisa que vai prestar atenção na vida não é nem se tá vivo, é se o zumbido tá lá. Então, gente, acordem, dê bom dia para a vida, olha a janela, levanta. Quando eu tinha zumbido, era uma coisa que eu percebia que no início eu estava fazendo, eu falei, a partir de hoje eu não vou dar mais bom dia para o meu zumbido. Eu acordava de manhã cedo, levantava, tomava o meu banho, tomava o meu café, e eu não entrei naquela ânsia de cura, de remissão. Essa ânsia gera muita frustração. Toda manhã que você acorda e dá bom dia para o zumbido e vê que ele está lá, você se frustra. Então, tudo isso vai realmente gerando uma sensação muito ruim e o seu contato, o seu foco, a sua hipervigilância com o zumbido vai ficando cada vez mais forte durante o resto todo do dia. Então, para você ter um bom dia, uma boa noite, você tem que ter um bom dia e assim vice-versa. Tá bom, gente? Essa é a mensagem. Nossa, cravado, 10 horas. Quero agradecer muito as minhas convidadas que arrasaram. Adorei essa estreia com vocês. Milene, um beijo grande. Obrigada. 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 Você Obrigada, aqui, Karina, Milene. aqui comigo. E eu acho que vocês gostaram, né, gente? Pelo que eu percebi aqui, acho que deu para ajudar vocês um pouquinho, né? Então é isso. Beijo grande a todos e até a próxima live. Beijo A todos. Tchau, Obrigada boa pela noite, participação. adorei. Isso é feito para vocês. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Gente, não sei desligar, socorro.